Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que você, com tudo que está acontecendo, tenha a mesma convicção que Jó ao dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó entendia que a vida dele estava nas mãos de Deus e que ela ia ser transformada de alguma forma. Ele não sabia como, não sabia quando, mas ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Que você também tenha essa mesma convicção e que você saiba, seja lá o que você esteja vivendo, que mais cedo ou mais tarde o Senhor se levantará sobre a terra ao seu favor. Vamos orar antes de ministrarmos a palavra de Deus. Pai amado, Deus bendito, nós queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome, porque esse é o dia que o Senhor fez e a tua palavra diz que nós devemos nos alegrar nele, porque é a criação do Senhor. A tua palavra diz que nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram. Elas são a oportunidade que nós recebemos do Senhor para termos uma mudança de vida, para, ó Deus, colocarmos, como o Senhor disse para o rei Ezequias, a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, e que o Senhor, a tua bênção, a tua mão, o teu favor, ó Deus, nos alcance no dia de hoje, em nome de Jesus. Repreende todo o mal da vida daqueles, ó Deus, que buscam ao Senhor, daqueles que querem um compromisso com o Senhor, daqueles que querem se livrar daquilo que os afasta dos caminhos do Senhor, do caminho do Senhor, aquilo que faz com que as pessoas, ó Deus, se sintam mal consigo mesmas, ó Deus, que o Senhor repreenda isso em nossas vidas, no nome de Jesus, e que a bênção do Senhor, a luz do Senhor, o favor do Senhor, ó Deus, seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós escolhemos hoje para meditar se encontra no Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 32. É uma experiência da vida de Jacó, é um texto muito conhecido e eu quero ler com vocês Gênesis 32, a partir do verso 22, que diz o seguinte: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhes deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Aleluia! Obrigado por essa palavra, Senhor. Gente, dizem que o mundo nunca mais será o mesmo, que a vida não será mais a mesma, que essa mudança veio para ficar. Só que para muita gente, essa mudança não as alterou como pessoa, como gente. E o nosso assunto de hoje é sobre mudança de vida. Porque quando as pessoas pensam em mudança, automaticamente pensam em mudança para melhor e não para pior. Ninguém em sã consciência quer que a sua vida piore. Acho até que nem louco quer que a sua vida piore. No entanto,
mesmo tendo isso em mente, muitas vezes as pessoas acabam contribuindo para que isso aconteça, para que as suas vidas piorem. Decisões mal feitas, mal orientadas, decisões sem passar pelo crivo da oração, da palavra de Deus, decisões motivadas por vingança, por desespero ou até mesmo por desinteresse. Há também aqueles desejos que são incompatíveis com a realidade que a pessoa vive. E essas coisas todas revelam que muita gente acaba jogando contra si mesma. Isso é, elas querem tanto que suas vidas mudem que acabam fazendo gol contra. E na Bíblia nós encontramos várias histórias de pessoas que tiveram suas vidas marcadas por muito sofrimento, por contrariedades, mas que com a ajuda de Deus deram a volta por cima e tiveram seus futuros radicalmente mudados e para melhor, muito melhor. Nós temos a história de Jabez, a história dos Josés, tanto a história do filho de Jacó, quanto ao do pai de Jesus, a história de Ruth, isso só para citar alguns. Mas hoje eu queria ver com vocês a mudança na vida de Jacó, nesse trecho conhecidíssimo de todos nós. Essa passagem da vida de Jacó tem seguramente tanto implicações naturais quanto espirituais. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A primeira coisa que eu gostaria da gente perceber aqui na experiência da vida de Jacó é que Jacó, assim como muita gente, não lidava bem com a sua história de vida. Tem coisas que a gente não escolhe. A gente não escolhe onde nascer. A gente não escolhe em que família nascer, a gente não escolhe em que cultura nascer, mas tem uma porção de coisas que são possíveis de serem mudadas ao longo da vida. Hoje em dia, então, quase tudo é possível. É possível mudar de nome, é possível mudar de cara, é possível mudar de casa, quase tudo é possível. Mas, embora seja possível mudar quase tudo na vida, é muito difícil mudar de vida. Depois que certas coisas ficam impregnadas na gente, elas são difíceis de serem arrancadas. É como diz aquela máxima teológica, né? Para Deus é relativamente fácil nos arrancar do inferno. Mas é muito complicado até para Deus tirar o inferno de dentro de nós. Então as pessoas mudam de casa, mudam de relacionamento, mudam de cara, mudam até de igreja, mas continuam sendo as mesmas que sempre foram. Jacó, ele viveu numa época e numa cultura em que o nome que a pessoa recebia dos pais tinha tudo a ver com a pessoa, e aquela criança, aquele recém-nascido acabava tendo que carregar aquele estigma vida fora. Nós, brasileiros, não temos muito esse problema porque pouquíssimas pessoas sabem o que seus nomes significam, e isso só é visto como um problema quando o nome é muito apelativo. As pessoas escolhem aqui no Brasil nomes aleatoriamente, ou porque acham que o nome é bonito, ou porque querem fazer homenagem para algum artista, ou porque é um nome bíblico. Isso quando o pessoal daqui não mistura dois nomes, ou mais, o que é bastante comum no Brasil. Então, os nomes acabam não tendo muito significado para nós. Por outro lado, muita gente gostaria de mudar de nome e muda o nome no cartório, mas as suas vidas continuam sendo as mesmas.
os escândalos, barracos continuam perseguindo, as decisões importantes continuam sendo tomadas como sempre foram, com cara nova, com casa nova ou em qualquer outro lugar. As pessoas até querem fazer diferente, querem romper aquele círculo vicioso que as persegue, mas acham que isso pode ser feito com mudanças externas ou estéticas. Jacó era uma dessas pessoas que queria ter uma vida diferente. Até onde me lembro, não há registro na Bíblia de que ele queria mudar de nome, mas fica claro que havia nele um anseio por uma vida abençoada, uma vida em que ele não precisasse ficar fugindo do seu passado e nem do significado do seu nome, que era traiçoeiro, enganador, usurpador. Gente, dizem que o mundo mudou, mas é evidente que as pessoas não mudaram. Provavelmente há algumas pessoas que, ao ouvir essa mensagem, vão se identificar com Jacó, no sentido de não lidarem bem com a sua história de vida e com o desejo que ele tinha de mudar, de ser visto com outros olhos pelas pessoas, de não ter o seu nome atrelado a um histórico ruim. Imaginem você uma família que descobre que o pai é pedófilo ou assassino e depois ter que conviver com aquele sobrenome pelo resto de suas vidas, com essa marca, com esse estigma. Eventualmente essas pessoas acabam mudando de cidade só para não serem alvo do constrangimento e até da violência das pessoas. Mas como eu já disse, mudar de lugar não apaga o passado. Mudar de vida também não apaga o passado, mas é possível construir uma vida nova com a ajuda de Deus, e Deus tem o maior prazer em ver isso acontecer na vida das pessoas. Deus tem uma história melhor para a sua vida do que essa que você está levando, por melhor que ela seja. Porque Deus sempre pode melhorar aquilo que já é bom. E Deus sempre pode mudar para melhor aquilo que é muito ruim. Deus tem uma história de vitória para todos aqueles que o buscam. Deus tem uma história de restauração. Deus tem uma história de cura. Deus tem uma história de sucesso para quem quer que o busque. Deus tem uma história de projetos e propósitos interessantes. Deus tem uma história de portas abertas. Deus tem uma história de prosperidade para aqueles que vão até Ele. Deus tem uma história de perdão. Deus tem uma história de salvação para aqueles que o buscam. A sua vida não tem que ser resumida a um histórico de fracassos, porque o Deus Todo-Poderoso tem uma história muito melhor para você viver. Jacó estava decidido a ser uma pessoa abençoada e lutou muito por isso. Cansado de fugir, decidiu enfrentar e vence. Aqui nesse trecho que nós lemos, ele estava decidido a voltar para aquele lugar, para a terra de onde ele saiu fugido. Ele estava decidido a encontrar o irmão, a tentar arrumar aquilo que ele tinha estragado no passado. Então, ele, nessa volta, ele tem um encontro com Deus, com esse homem aqui, que no texto diz que era um homem, não é? Mas a gente sabe que era o anjo do Senhor, e ele estava decidido a receber uma bênção na sua vida. O seu nome foi mudado para Israel e a sua história também passou a ser outra. Então, meu conselho para você, se é que você é daquelas pessoas que aceitam um conselho, faça como Jacó, lute por uma vida melhor, pela bênção de Deus, ou seja, pela aprovação de Deus, que é o que nós vemos aqui.
Deus não abençoa qualquer coisa e nem qualquer um, nos termos da pessoa. Deus quer que a pessoa tenha uma vida diferente, para Ele poder derramar sobre ela a bênção. Isso significa receber a aprovação de Deus para a sua vida. A gente tem esse problema como ser humano, a gente quer a aprovação das pessoas. Nós precisamos mesmo da aprovação de Deus para as nossas vidas, porque é Deus que nos conhece realmente como somos lá dentro de nós, não essa casca, mas aquilo que vai dentro de nós, e Deus quer nos abençoar. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa analisar na vida de Jacó. Ele não lidava bem com o seu histórico de vida e ele decidiu mudar isso. Ele decidiu voltar. Chegou um ponto que não dava mais para continuar. Ele precisava acertar a sua vida. E o melhor acerto que aconteceu na vida dele foi o acerto com Deus. Porque daí Deus o abençoou. Não mais como Jacó, mas como Israel. Mudou de nome, mudou de vida. A segunda coisa que a gente vê nessa experiência de Jacó aqui é que, assim como Jacó, muita gente tem que lidar com as doenças da alma que só elas conhecem. Geralmente, quando alguém nos conta sobre uma dor emocional que está sentindo, a gente, para querer parecer solidário, faz alguns comentários muito infelizes, do tipo que a gente entende o que a pessoa está sentindo, que a gente imagina o que ela está sentindo, que a gente sabe o que a pessoa está sentindo, mas isso não é verdade, porque as pessoas assimilam as coisas de forma diferente, as pessoas são diferentes, portanto sentem de forma diferente. É praticamente impossível sentir o mesmo que o outro está sentindo no seu sofrimento. Na vida, seja no âmbito espiritual, emocional, psicológico, até mesmo físico, há muita gente que disfarça o quanto pode aquilo que está sentindo. Mas essa postura é muito desconfortável. Esse peso, essa tentativa de passar uma imagem falsa, uma reputação para os outros, isso deforma a gente. O lance, que é muito falado hoje, da resiliência, que é um termo que as pessoas tiraram da física, que é aquela coisa de um objeto ser esticado e depois voltar à sua forma original, como se nada tivesse acontecido. Esse lance da resiliência é algo maravilhoso, mas não funciona para todo mundo e nem funciona da mesma maneira para todo mundo. O tamanho das doenças da nossa alma, só nós é que conhecemos. A pessoa que vive é que sabe. A intensidade da dor só é sentida por quem tem a dor. As dores da alma são praticamente impossíveis de terem o seu grau de intensidade avaliado, porque elas têm um elemento muito subjetivo. Mas uma coisa é certa: essas coisas da alma têm origem espiritual. Se você perceber que está envolvido, que está envolvida num círculo vicioso, que te mantém no fracasso, olhando para o chão, dando um passo para frente, 3 para trás, sem perspectiva de melhora, isso não é apenas emocional, isso afeta o seu emocional, e com certeza há um elemento espiritual envolvido aí. Você precisa que alguém toque na sua vida e a mude definitivamente, e a mude para melhor. Preciso te dizer que você precisa de Jesus na vida. E eu não estou falando só em termos de salvação, porque Deus estava na vida de Jacó,
Mas ele precisava de algo mais naquele momento, uma intervenção, um toque. Precisava de uma palavra vindo direto para ele, pessoal. Talvez seja isso que precise na sua vida. E esse é o ponto final. Jesus é a salvação que você precisa para parar de viver desse jeito. Esse negócio, esse efeito sanfona. Muita gente mergulha de tal forma no seu sofrimento que para de viver. Jesus é a verdade que liberta quando tudo mais só nos quer prender, só nos quer sufocar. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de libertação, libertação do peso da culpa, dos traumas, do fracasso, do medo da morte, do mal, da praga, de demônio. O que Jesus quer fazer é tirar o peso de cima da gente para que possamos olhar de frente para a vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que diz Jesus em Mateus 11, 28. Jesus nos dá, inclusive, condição de olharmos para Deus, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais dívida pendente que nos impeça de erguer a cabeça e falarmos com Deus. Viver no fracasso não é uma opção para quem tem Jesus. Assim como viver sentado à beira do caminho como o cego de Jericó também não o é. Tudo aquilo que nos mantém espiritual ou emocionalmente desconfortáveis não presta, não é obra de Deus. É evidente que nós cometemos erros, cometemos pecados, e isso não pode ser simplesmente ignorado. Não é disso que eu estou falando aqui. O que a Bíblia nos ensina é que nós temos um advogado que já venceu todas as nossas causas, porque pagou todas e quaisquer dívidas que tínhamos, dívidas que temos e que venhamos a ter, e ele pagou isso com o seu sangue. E a única prostração aceitável na vida de quem tem Jesus é a prostração de adoração diante do Deus vivo. Há muito peso sobre as nossas costas que não nos pertencem mais. Há muito fardo que a gente carrega que não precisamos ou não precisaríamos carregar mais. Há muita tralha que jogam sobre as nossas costas que nós não temos a obrigação de carregar. Há muita coisa que a gente assume para nós mesmos que não tem razão de ser. Querem ver uma coisa? Votos e promessas que nós não temos condições de cumprir ou de manter. A gente faz promessa que não tem condições de manter. Então não prometa coisas que você não pode cumprir, porque o que acontece na vida não depende só de você. Aliás, quase nada depende da gente. Por isso, não se comprometa. Deus não quer que você viva como um refém, nem dele, nem de si mesmo, e nem mesmo da vida ou do diabo. Deus quer que você se levante, Deus quer que você viva de cabeça erguida. Jesus fez o que fez na cruz para que nós pudéssemos nos levantar para uma nova vida. Não tem nada que você possa fazer para agradar a Deus além de ter fé, isto é, além de confiar nele. A mensagem de Deus para nós é: vocês estão livres, vocês são livres. Vigiem bem essa liberdade para que vocês não voltem a ser escravos de ninguém ou de coisa alguma. Em Cristo vocês estão livres. Fora dele, sim, é que vocês estão escravizados, presos. Você pode, eu digo você pode, e em nome de Jesus e no poder de Jesus, você vai construir uma nova história. Não importa o seu passado, porque hoje é tempo de libertação, hoje é tempo de salvação. Assim como Deus fez na vida de Jacó, Ele o fará na sua. Eu não só creio nisso, como desejo e oro para que isso aconteça.
Lembre-se, o mundo pode piorar, mas você pode melhorar. Com a bênção de Deus, com o toque de Deus na sua vida, com a aprovação de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele nos permitir.